Com o objetivo de mostrar o impacto da obra da transposição do Rio São Francisco nas cidades do interior da Paraíba e de Pernambuco, os jornalistas Gabriela Guilich e João Veloso percorreram por 15 dias o trajeto do eixo leste e uniram em 110 páginas textos, quadrinhos e fotografias. O HQ São Francisco é um projeto que uniu jornalistas para produzir um livro-reportagem que aborda temas sobre a água, a seca e as obras da transposição no sertão de Pernambuco e da Paraíba. Hoje, aqui no estúdio, a gente recebe a jornalista Gabriela Guilich, uma das responsáveis por esse projeto. Seja muito bem-vinda ao Câmara Aberta, Gabriela. Muito obrigada pela oportunidade de falar do projeto. É sempre importante divulgar esse trabalho. Eu fico muito feliz com o convite. Obrigada. Que bom, o espaço é seu. Vamos começar, então, pelo início desse projeto, a criação dele, como é que foi que começou? Tem uma equipe por trás, né? Você e um fotógrafo, mas vamos começar pelo início mesmo. Como foi que vocês tiveram a ideia de colocar em prática esse projeto? Bom, eu já havia trabalhado com o João antes em formato de reportagem mais tradicional, foto dele e texto meu. E nessa época eu já desenhava e uns 2 anos atrás o João deu a proposta da gente unir a fotografia dele com o meu desenho, até porque a gente tem uma estética muito parecida. O meu desenho preto e branco eu puxo muito para o contraste e combina muito com o visual da fotografia dele. E aí a gente já pensava que seria legal fazer um material que misturasse isso. E o João deu a ideia de trabalhar a obra da transposição do Rio São Francisco, por ser uma questão que envolve um tema local. A gente queria que fosse algo daqui. Eu moro em João Pessoa, ele mora em Recife, então a gente queria que fosse algo realmente daqui, mas que envolva um tema que também tem importância nacional. E daí isso foi uns 2 anos atrás, ele deu a ideia, mas eu estava ocupada com o finzinho da graduação, ele tinha outros projetos também, e aí no fim de 2018 a gente se reuniu, fez o planejamento, foi vendo quais cidades a gente queria visitar. A gente optou pelo eixo leste, primeiro porque é o eixo que está quase pronto, né? E segundo porque é o trecho um pouco menor, o eixo norte é muito grande, vai até o Ceará, a gente não teria como fazer essa viagem tão grande. E aí a gente fez o planejamento, calculou mais ou menos um orçamento, a gente decidiu quais as pautas seriam trabalhadas em cada cidade e a gente fez essa divisão na própria viagem mesmo. Essa questão de água, seca, obra foi feita na própria viagem e quando a gente foi trabalhar o livro, a gente decidiu seguir o mesmo esquema. Tanto é que o itinerário da narrativa do livro, ela começa em Belém do São Francisco, que foi a primeira cidade que a gente visitou, em Pernambuco, e ela termina em Monteiro, na Paraíba, que foi a última cidade. O livro, ele segue a mesma trajetória da viagem que a gente fez. Foram quantas cidades? Foram 11 cidades no total, se não me engano. Nem todas aparecem no livro, porque aí quando você vai fazer a edição, acaba que uma história ali de outra cidade repete muito com a outra. Então você tem que fazer essa decisão. Acaba que não dá para colocar tudo no livro. Mas a gente visitou, se não me engano, 11 cidades. Vocês sentaram para pensar nesse projeto, né? Você falou já que quando o João te fez o convite, e aí vocês sentaram juntos, vamos pensar como é que a gente vai trazer esse livro. E como é que ele foi? Assim, eu queria que você explicasse para a gente o que você traz nesse livro hoje. São depoimentos, histórias, a importância dessa integração, dessa transposição, que não é de hoje, né? A gente sabe que ela está acontecendo hoje para muitas cidades. Mas assim, qual que é o foco desse livro, a quem ele se destina, enfim? O foco desse livro é contar a história das pessoas que foram impactadas de certa maneira, não só pela obra da transposição. Como eu expliquei, tem água, seca e aí a obra. Isso. Então, esses 3 temas, eles são ligados pelo Rio São Francisco, que é a questão em comum. Então, o impacto não é só da obra da transposição. A gente traz depoimentos, todos os capítulos são depoimentos. Uma coisa que eu prezo muito é para que a própria pessoa conte a história dela. Então, quando eu estou fazendo a narrativa em quadrinhos, você sempre vai ver o personagem que está contando a história sendo o narrador da própria história. Eu procuro intervir pouco, eu coloco mais... A gente trabalha mais com narrativa quando vai explicar uma coisa mais técnica. Por exemplo, no primeiro capítulo a gente vai falar da construção da usina Luiz Gonzaga.
E aí essa construção teve todo um impacto muito grande na população de Petrolândia, principalmente, porque a velha Petrolândia ela foi inundada pelo Lago de Itaparica para a construção dessa usina. Então tem todo o histórico de uma construção de uma cidade nova, você tirar todas as pessoas daquela cidade que elas estavam acostumadas, trazer para um local diferente. E a gente visitou, a gente passou pelo Lago de Itaparica, foi até a igreja do Sagrado Coração de Cristo, que é a única obra da velha Petrolândia que você ainda consegue ver, que não está completamente inundada. E a questão era justamente para que essas pessoas dessem o relato dela. Então a gente conseguiu conversar com moradores da velha Petrolândia. Então tem esse panorama de quem morava lá antes, pode fazer essa comparação. E todo o livro é isso. A narrativa é toda construída a partir dos depoimentos. São 3 capítulos, São né? 3 capítulos e quando tem narração é mais realmente para explicar pontos técnicos. Então, vai ter narração quando a gente vai explicar sobre a construção da usina, que aí é só mais esse detalhezinho técnico. Mesmo. Exatamente. Aí a questão da seca, a gente explica como é que funciona a operação pipa. Mas tudo isso com o depoimento também da Chesf, a gente falou com a assessoria de imprensa da Chesf, entrou em contato com a assessoria de imprensa do Exército, no capítulo da obra a gente falou com o Ministério também. Então, todas essas informações, elas são tiradas diretamente da instituição responsável por fazer aquilo, sabe? A gente tem o depoimento das pessoas e tem também o depoimento de quem construiu, vamos dizer assim. Então, tem todo esse detalhe técnico vindo de lá. Histórias que vocês não conheciam, né? Vocês não. A gente escolheu as pautas, né? Mais ou menos qual tema que ia trabalhar, mas você nunca vai adivinhar a história da pessoa, né? Então, quando chega lá, realmente é uma coisa completamente nova. Para mim, essa é a parte mais bonita de fazer jornalismo, é de chegar e ter uma pessoa se abrindo pra gente, contando a história da vida dela, confiando essa história pra gente contar, sabe? E você já tinha experiência com livro-reportagem, com reportagem, né? Porque é um livro-reportagem, ou seja, você conta essas histórias. Sim, eu já tinha experiência com reportagem em quadrinhos, porque no ano passado eu lancei o Quatro Cantos de um Todo, pelo Sesc Paraíba, que também é um quadrinho que trata histórias reais. Eu entrevistei 4 pessoas que foram beneficiadas por ações sociais. E aí eu conto a história de vida dessas pessoas através de quadrinhos também. Foi um livro do Sesc. E o meu TCC foi um quadrinho-reportagem também sobre agricultoras assentadas na Paraíba. Então, essa questão de trabalhar o jornalismo em quadrinhos já é uma coisa que eu já vinha trabalhando antes de começar a fazer o livro. Gabriela, uma curiosidade. Quando você está entrevistando essas pessoas, esses esboços, desenhos, eles vão acontecendo na hora já ou você senta só depois? Quando eu tenho a oportunidade de gravar a entrevista é bem melhor, porque aí eu tenho o registro dos trejeitos da pessoa enquanto ela me respondia, sabe? Até então eu tive essa oportunidade de pelo menos tirar foto, sabe? E ter isso. E aí geralmente o processo é esse, eu chego, entrevisto, quando é possível eu gravo para ter essa referência visual, tiro foto. E aí, quando eu chego em casa, eu vou trabalhar tanto a questão da produção da reportagem, quanto a questão da produção do quadrinho, que na verdade são processos bem parecidos. Quando eu vou fazer uma reportagem, eu tenho que pegar a fala, fazer a edição da fala, selecionar o que vai o quê em cada parágrafo, organizar o texto, fazer toda essa narrativa, e o roteiro de quadrinho ele funciona da mesma maneira. Eu vou ter que organizar a narrativa de uma maneira que tenha começo, meio e fim. Eu vou ter que selecionar as falas que eu vou colocar em cada balão, então são processos bem parecidos. E em relação ao desenho, eu faço uns rascunhos, só para saber mais ou menos o que eu quero colocar em cada página. E aí, a partir do roteiro, eu vou fazer um negócio que a gente chama de thumbnail, que é você pegar, desenhar quadrinhos menores, como se fosse a página, e distribuir os quadros para depois passar para o papel A4. Eu trabalho tudo em A4 e o livro é em A4 também. Então eu faço esse esboço menor e a partir dessa organização, com o roteiro junto, eu faço o que a gente chama de storyboard, que é basicamente pegar o que está no roteiro e juntar a imagem. E aí é o rascunho para finalizar. E eu faço tudo com nanquim. O meu trabalho preto e branco é todo nanquim. Legal.
E como a gente falou no início, esse trabalho foi feito em equipe, né? Tem fotografia, tem quadrinhos e tem os textos também. E aí a nossa equipe entrou em contato com o João Veloso, que mora em Recife, que a gente já falou no início do programa. Ele, infelizmente, não pôde estar aqui com a gente hoje e de lá gravou vídeos falando também sobre a experiência dele como fotógrafo nesse trabalho junto com a Gabriela. A gente vai exibir esses vídeos ao longo desse programa hoje. Vamos ver então o que é que o João fala sobre esse convite para participar desse projeto junto com a Gabriela. Bom, meu nome é João Veloso, eu sou vídeo e fotojornalista, sou pernambucano e sou um dos coautores do livro São Francisco junto com Gabriela Guilherme. A ideia do projeto São Francisco é uma ideia que surgiu na minha cabeça há muito tempo atrás, né, quando eu comecei a fotografar, quando eu comecei a penetrar no mundo do fotojornalismo, que era uma ideia de construir uma contranarrativa a tudo que havia sido produzido, tudo que se produzia sobre a seca e sobre o semiárido nordestino, né, trazendo sempre a transposição do São Francisco como parte disso. Como contar essas histórias, né? Eu sou um fã de quadrinhos, sempre fui um fã de quadrinhos e sou um fã de Gabriela, né? Eu digo sempre que Gabriela é um grande exponente do jornalismo ilustrado brasileiro e sou fã dela e nunca tive dúvida de que ela é alguém que domina uma narrativa muito consistente, muito humana sobre tudo que ela relata, né? Tudo aquilo que ela reporta é sempre feito de maneira muito profissional, de maneira muito engajada, de maneira muito bem feita, né? Então eu não podia pensar em outra pessoa para chamar para esse projeto do que Gabriela. Se você conhece Gabriela, você sabe que ela é realmente uma pessoa que, enfim, quando ela se dedica a fazer alguma coisa, ela faz essa coisa muito bem feita. Tá aí, Gabriela. São 3 linguagens, né? A fotografia, os quadrinhos e tem o texto, né? A reportagem em si. Na verdade, Elas se comunicam? eu diria 2 linguagens. Tem a fotografia e tem o quadrinho, porque o texto do quadrinho, ele já é junto com o desenho. Então, narrativa. ele não é algo separado. Exatamente. E... Agora tem toda uma equipe, né? Não foi Sim, só você exatamente. e o João. Não. Eu admiro muito o trabalho do João, é algo que eu acompanho há muito tempo, então trabalhar com ele foi incrível. E aí a gente só somou mais pessoas que eu admiro muito nesse processo. A gente chamou a Ana Gabriela Carvalho para fazer o projeto gráfico. Ela é designer, além de ser formada em design, ela é formada em mídias digitais também pela UFPB. Ela trabalha com projeto editorial e tudo mais. Já é uma amiga de longa data, a gente estudou na mesma escola e tudo mais. Então, na hora que eu comecei a fazer isso, eu fiz, João, já sei quem que a gente vai chamar para o projeto gráfico. E aí tem a revisora, que é a Isabor Quintieri, ela também está fazendo a tradução, porque a gente vai fazer uma versão em inglês do livro. Então, ela revisa a parte em português e faz toda essa tradução. E a Cris Fight, que está na edição de fotografia. E aí a gente juntou essa equipe para deixar o livro assim, realmente bem, com todos os detalhes bem cuidados. Filho, né? Basicamente. E você se realiza nesse projeto? Nossa, demais. Esse projeto é tudo que eu acredito em relação ao jornalismo, é tudo que eu sempre quis fazer. Então, dá muito trabalho, mas ao mesmo tempo é muito gratificante quando, por exemplo, quando a Gabriela manda o projeto, porque o primeiro e o segundo capítulos eles já estão prontos, o terceiro eu terminei de desenhar esses dias, então eu vou desenhando o capítulo e vou mandando para ela, e ela que faz a balonagem, o letreiramento. Toda vez que ela me manda é uma emoção diferente, porque eu consigo imaginar quando eu faço o roteiro e quando eu faço o desenho, mais ou menos como vai ficar, mas quando chega pronto é completamente diferente, é realmente muito emocionante. Então, ele está em processo de produção, Está né? em processo de produção e ele está em processo de campanha também, de financiamento coletivo. Que a gente vai falar, inclusive, vamos falar agora, então, sobre isso. Vocês criaram uma vaquinha virtual, né? Como se fosse isso. O Catarse, ele é um site de financiamento coletivo que não é só para quadrinista, é para projetos no geral. E aí, nesse site, a gente tem um vídeo explicando todo o projeto. Nesse vídeo a gente colocou cenas que a gente gravou durante a viagem e tudo mais, então a gente explica bem certinho o conteúdo do livro.
e aí as pessoas interessadas podem apoiar o projeto. E ele trabalha com um sistema de recompensas, então a pessoa escolhe o valor que ela vai apoiar e, de acordo com o valor, ela vai receber uma recompensa. Tem o livro digital, tem o livro impresso, e aí a partir de 45 já dá para garantir o livro impresso, e depois de 45 vão subindo mais recompensas, então vai ter fotografia impressa, vai ter print de desenho, marcador de página, adesivo, vai ter um zine, que é uma revistinha menor, e aí nesse zine a gente vai contar histórias da viagem. Então, coisas dos bastidores, porque no livro mesmo, tanto eu quanto o João, a gente não aparece. Obviamente que aparece o ponto de vista de quem está narrando, mas a gente não se colocou como personagem da história. E aí no zine ele é mais em formato de tirinha, é um traço mais descontraído, vão ter personagens que não apareceram no livro, que não deu pra gente colocar, a gente vai colocar lá, e vão ter coisas que a gente passou durante a viagem, realmente para trazer esses bastidores da reportagem. E é uma das recompensas do Catarse também. E como é que faz para ter acesso, assim, para quem quiser ajudar? O link é catarse.me/São Francisco HQ. Nesse site tem tudo explicando certinho, e o Catarse ele é um site muito bem explicadinho, sabe? Não é difícil. Vai ter o vídeo, do lado tem apoiar este projeto. Quando clica ali, a pessoa já vê os valores e o que recebe, dependendo de cada valor. E lá tem tudo explicando bem certinho. Agora, eu vou chamar já um intervalo, mas antes disso, existe um prazo, né? Para você contribuir. Sim, a campanha vai até dia 9 de novembro. Aí, a partir daí, você já tem uma data para a publicação do livro? A gente não tem uma data para publicação porque a gente precisa saber se vai atingir os 100% da meta. Aí, a partir do momento que a gente atingir a meta, aí a gente vai atrás de marcar a data de lançamento. Mas a gente quer fazer um em João Pessoa e um em Recife, para pegar justamente as duas cidades. Legal. Vou chamar um intervalo rapidinho, não sai daí, a gente volta daqui a pouco. Não basta só curtir, então bora participar! A Câmara de João Pessoa investe nos canais de comunicação e cria mais espaço para a educação. Está presente nas redes sociais, na TV e na Rádio Câmara, com nova programação jornalística. Eu fiquei sabendo mais sobre a Câmara através desses canais e hoje eu tenho o prazer de ser aprendiz de vereadora. Participe e faça sua voz ser ouvida. Com você e a Câmara, João Pessoa vai avançar! O Hospital Napoleão Laureano precisa de você para salvar vidas. Eu fui tomar banho e encontrei um nódulo na minha mama esquerda. Então, aí eu levei um susto. Eu tinha dia que eu falava assim, eu não vou amanhecer o dia, mas Deus é Deus e eu não estava ali para morrer, não. Eu estava ali, foi uma aprendizagem na minha vida. O câncer não foi morte para mim. Eu aprendi muita coisa, que eu não tenho palavra, como eu fui tratada no Laureano. Se cada um de vocês puderem ajudar na conta de energia, gente, ajude, porque o Laureano precisa, ali é um hospital de vida. Faça sua doação através da sua conta de luz da Energisa ou pelo site hlaureano.org.br. Opa! Tudo bem? Ó, você viu que o portal da Câmara deu uma repaginada? E pensa numa melhorada, viu? Foi um padrão nacional, uma mudança em todo o Brasil. Ficou legal. Ó, e antes que esse vídeo encerre, www.joaopessoa.pb.leg.br. Vai aparecer aqui, ó, o pessoal vai colocar. Acompanhe o portal da Câmara Municipal e também o mandato do seu parlamentar. O portal da Câmara agora mudou. Você vai poder acompanhar o trabalho dos parlamentares através do endereço joaopessoa.pb.leg.br. Acesse e acompanhe. O Câmara Aberta está de volta. Hoje a gente recebe aqui a jornalista Gabriela Guilherme, que conversa com a gente sobre a produção do livro-reportagem intitulado São Francisco. É a HQ São Francisco? Isso, é uma história em quadrinhos São Francisco, mas pode chamar de livro também, é livro. Massa.
Gabriela, existe uma polêmica, né, em torno desse projeto de integração, sobretudo com relação à destinação dessa água. Polêmica que gira em torno, inclusive, dos críticos que participaram desse projeto do governo federal. Lá, o que você constatou, assim, com relação a esses depoimentos que você ouviu da população mesmo? Essa água está chegando mesmo? O projeto já está pronto? Então, você vai ter, basicamente, 2 tipos de pessoas mais afetados diretamente pela obra. Isso eu digo em relação à obra mesmo. Tem as pessoas que moravam em locais que o canal passou por cima, e aí elas tiveram que ser realocadas para agrovilas, e tem as pessoas que moravam perto da construção, que não chegaram a ser realocadas, mas que sofriam com, por exemplo, explosões que tinham que fazer para a obra, rachadura em casa e tudo mais. Então, tem esses impactos negativos. As pessoas que foram para agrovilas tiveram todo um processo de ter que sair da sua casa, toda essa questão da mudança, para ir para outro lugar e tudo mais. São aspectos que, às vezes, a gente não leva em consideração, por ser uma obra que promete algo tão importante, que é levar água para a população. E aí, em relação à água, pelos atrasos da obra e tudo mais, ela não está chegando ainda onde tem que chegar. Porque você tem a parte do governo federal, pelo menos essa questão do eixo leste, que foi o eixo que a gente visitou. O governo federal é responsável até pela obra complementar que está acontecendo agora do ramal do Agreste. Depois disso, a obra realmente está pronta, mas a obra estar pronta é diferente da água estar chegando para as pessoas. Então, você tem uma obra pronta, mas a partir desse momento entram a questão do governo estadual. As intervenções do Estado. Exatamente, que é para justamente levar a água deste canal para a população. Então, é um processo muito demorado. Você tem uma promessa que está demorando demais para chegar. Tem água em certos locais? Tem. Mas ainda não chegou naquilo que tem que chegar, e é uma coisa muito demorada e que vai afetando muito a vida das pessoas daqui que chega, sabe? Já vem afetando. Já vem As pessoas afetando. não tem mais nem esperança. Eu não diria que elas não têm mais esperança, porque você vê realmente que existe está ruim, mas uma hora vai acabar, sabe? Você sente isso quando você conversa com as pessoas. Mas existe toda também a questão da polêmica com relação a onde essa água está passando. E tem outro ponto também. Eles alegam que a demanda de onde essa água é retirada é maior para onde ela está sendo encaminhada. Sim. Tem isso para uso animal, dos animais, irrigação, uso humano também. Um dos especialistas que a gente entrevistou, ele fala justamente sobre isso. Existe um ponto que você vai ter que escolher entre dar água para a população e irrigar. Não tem como fazer os dois. Como é que você vai ter um volume de água X para chegar para essa população, se você tem que distribuir em todos os usos do Rio São Francisco? Isso é uma das coisas que a gente traz no quadrinho também. É um rio que serve para pesca, é um rio que serve para geração de energia. Tem um valor econômico muito grande. Exatamente. Né? É um rio que tem muitas funções. Então, como é que você vai conseguir deixar a água desse rio, espalhar para todas essas cidades e manter todas essas funções do rio, sabe? E... Fora as histórias, que a água do rio pode acabar, né? É porque tem toda a questão da salinização também, que é um problema. A partir do momento que você começa a ter água salinizada, essa água não vai servir para beber, você vai ter que fazer todo um outro tratamento. E isso já está acontecendo com o rio. Já estão achando espécies de peixe do mar dentro do Rio São Francisco. Como é que faz com isso? E isso é uma coisa que a gente traz no último capítulo. E que o João também tem a opinião dele sobre esse assunto. Vamos ver, então. Porque eu acho que a transposição, ela é fruto justamente de uma narrativa nacional que trata do semiárido como uma região, não uma região naturalmente seca, em que a gente deve conviver com ela, mas uma região que a gente tem que alterar, porque as pessoas morrem todos os dias de sede no semiárido, e o semiárido é uma região sofrida, e é uma região cheia de pessoas pobres, esfomeadas e maltrapilhas, que precisam da ajuda do povo do sul e do sudeste o tempo inteiro
para conseguirem sobreviver, quando é totalmente oposto disso, né? E a transposição, ela vem a um custo humano muito grande, né? Ela vem a um custo social muito grande, ela vem a um custo ambiental sem precedentes, para fazer algo que os esquemas de adutoras já vinham fazendo há 20 anos, né? Para fazer algo que os programas de poços artesianos e cacimbas realizados pelo próprio governo federal e governos estaduais já vinham realizando há 20 anos, né? Para fazer algo que poderia ter sido feito, né? Claro que a questão não é falar sobre os programas de enfrentamento à seca. A questão é falar sobre uma obra dantesca, uma obra faraônica, que, no fim das contas, ela acaba atingindo menos pessoas do que deviam e ela acaba tendo seu uso desviado. Tá, e a gente viu agora a opinião do João e ele vai voltar agora porque no começo a gente estava falando sobre as histórias que vocês ouviram lá juntos, descobriram juntos quando visitaram essas cidades para conhecer, enfim, contar tudo no livro. João também tem o depoimento dele com relação a essas histórias. Vamos ver então. Então o livro ele discorre muito sobre essas questões, né? Os impactos humanos, os impactos ambientais, os impactos sociais que a obra da transposição ela causou e que ela causa todos os dias na vida tanto das pessoas do próprio São Francisco, né? Que o São Francisco está tendo seu potencial de evasão extremamente reduzido por conta da obra e das pessoas ao longo da obra da transposição, né? E eu acredito que está sendo feito da melhor maneira possível, né? Pelo menos da minha parte. Eu tenho certeza que, né, quem comprar, quem obter o livro vai ter certeza que está sendo muito bem contado por Gabriela, né? Da minha parte, estou fazendo o melhor possível para contar, mas a gente traz essa narrativa em quadrinhos e fotografia, né, como duas formas de expressão complementares, né, o fotojornalismo enquanto minha forma de me expressar, o quadrinho enquanto forma de Gabi, e a gente traz tanto o quadrinho quanto a fotografia como formas complementares. Em nenhum momento no livro a foto se sobressai ao quadrinho, em nenhum outro momento o quadrinho sufoca a fotografia, né? E nem são duas coisas extremamente separadas. A gente conseguiu, através de um trabalho maravilhoso de diagramação, de edição de foto, de projeto gráfico e de roteiro, a gente conseguiu, né, feito por outras profissionais que estão com a gente nesse projeto, a gente conseguiu criar uma obra que está bastante concisa, sabe? A gente está contando essas histórias através das pessoas que vivem essas histórias, né? Porque isso é o jornalismo, né? As histórias que o jornalista conta são as pessoas que ele conhece, e as pessoas que ele conhece são um poço infinito de emoções e de verdades e de vivências que levam a gente a buscar, né? Que mantém o jornalista nesse ímpeto de produzir. E no semiárido não foi diferente. Nas 11 cidades que a gente visitou, a gente conheceu histórias transformadoras, histórias de superação, histórias de combate a estereótipos, histórias de sobrevivência. É isso, Gabriela. O livro você disse que lança, possivelmente, quando? Possivelmente em dezembro, porque a campanha encerra início de novembro, é o tempo da gente fazer toda a impressão, organizar as recompensas e tudo mais. Inclusive, sobre as recompensas, existe um projeto, um desafio entre ilustradores e quadrinistas do mundo todo, que é Inktober o nome, que é justamente um desenho por dia durante todo o mês de outubro. E aí as recompensas eu estou fazendo seguindo o desafio do Inktober. Então, cada dia o tema é sertão, cada dia uma palavra diferente, remetente ao livro, que é justamente para os apoiadores acompanharem as recompensas sendo feitas. E eu estou colocando isso no meu Instagram, @Fengler, FENGGLER.
E esse um desenho por dia ele vai sendo postado e todos esses desenhos vão direto para as recompensas do livro. Foi uma maneira tanto de agregar esse movimento que traz tantos ilustradores e quadrinistas, quanto para divulgar realmente essas imagens do sertão daqui, porque o Inktober, ele na verdade tem um tema que o Inktober ele é criado pelo Jake Parker, era um ilustrador estadunidense, se não me engano. E aí ele tem esse tema, mas a gente quis trazer algo para cá. Então a gente pegou a ideia e soltou, não, o nosso tema vai ser sertão. E aí a gente vai trabalhar imagens do sertão que envolvam o livro também. Já é uma questão também de deixar o público mais perto desse processo de criação e tudo mais. Legal. A gente falou no início do programa sobre a experiência, sua experiência nesse livro, mas assim, pessoal mesmo, como você se realiza enquanto jornalista, o papel do jornalismo, né, na criação de um projeto como esse, que até então não existe, né? A gente tá aí, é um livro-reportagem com histórias contadas em quadrinhos, né? Tem as fotografias também, mas me fala dessa experiência, só para a gente encerrar, de ter participado desse material, ter produzido esse material, que pode servir hoje, né, quando for publicado, até de estudo, pesquisa mesmo para estudantes. Eu já havia conhecido algumas cidades do sertão da Paraíba, mas até a gente fazer essa viagem eu não conhecia o sertão de Pernambuco. A parte do Rio São Francisco que eu conhecia era mais ligada à Bahia do que a Pernambuco. Então, para mim foi incrível essa questão de mudança de cenários. Principalmente como eu trabalho muito com comunicação visual, toda essa questão de cenário me chama muita atenção. E uma das coisas que eu achei mais bonita durante isso é que cada cidade tem um cenário diferente. E eu tentei passar isso para o quadrinho também, para a pessoa realmente sentir a ambientação de como o sertão é uma coisa plural, que quando as pessoas vêm de fora, elas têm aquela imagem extremamente estereotipada de chão rachado, na seca e galho seco. E é isso, esse é o sertão. E não é assim. As primeiras cidades que a gente visitou, elas são banhadas pelo Rio São Francisco. É um cenário completamente diferente. A Caatinga é, assim, tanto para desenhar, eu falo muito isso dessa questão estética porque é muito prazeroso desenhar, mas ela traz várias coisas diferentes, vários elementos visuais diferentes que a gente vai notando de uma para outra, sabe? De uma ponta do estado para outra que a gente chegou. Eu acho que isso foi o que mais me chamou a atenção, foi realmente essa variação de cenários, foi muito bonito. E para mim é uma realização muito grande porque eu quero ser jornalista desde criancinha, é uma coisa assim, sempre quis ser jornalista, fiz a graduação. É teu primeiro livro? É meu primeiro livro. Você disse que teve um outro quadrinho, é meu primeiro né? livro reportagem, mas Isso. livro em quadrinho foi o do Sesc Paraíba, mas livro reportagem esse é o primeiro. E envolve muito o que eu quero fazer, que é essa questão da narrativa ilustrada com histórias reais. Eu estou tendo a oportunidade de trabalhar com um profissional que eu admiro muito, que é o João, então, ao mesmo tempo em que eu me realizo ouvindo a história dessas pessoas, em que eu me realizo trabalhando com aquilo que eu acredito como jornalismo, eu também me realizo por poder estar trabalhando com essas pessoas que fazem parte da equipe. João também tem um agradecimento a fazer, ele volta aqui para falar para a gente, então. Eu só tenho a agradecer a Gabriela, agradecer a toda a equipe que está participando com a gente nesse projeto, porque é um projeto grande, é um projeto importante e é um projeto que está contando histórias importantes. Então, de toda essa importância, é uma grande viagem para o leitor e para os repórteres que fizeram, e acho que vale muito a pena vocês conhecerem mais. Bom, obrigado pelo espaço, obrigado à TV Câmara da Paraíba, e, bom, é isso. É isso, Gabriela, obrigada, muito bom conhecer esse trabalho de perto, um pouco mais de perto, né? Tá feito um convite para quando vocês conseguirem lançar esse livro, então já está feito o convite aqui para voltar e trazer esse material para a gente conhecer também. É isso. Muito obrigada, eu que fico extremamente feliz de poder falar sobre isso. É um assunto que eu gosto muito de falar, quadrinhos, jornalismo e tudo mais. E muito obrigada pelo espaço. A gente que agradece, viu? Parabéns. Até a próxima.
Câmara Aberta fica por aqui, você já sabe, semana que vem a gente está de volta com outros assuntos. Se quiser rever esse programa, né, gostou, achou legal, vai lá, acessa o nosso canal no YouTube, TV Câmara JP. Todas as informações sobre os trabalhos aqui da Câmara Municipal de João Pessoa, você também acompanha através do nosso portal, joaopessoa.pb.leg.br, e fica também ligado nas nossas redes sociais. Até a próxima!